todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E neste domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, saúdo vocês com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Deus da vida, Tu que tiraste o poder da morte ao ressuscitar Teu Filho Jesus, concede que tenhamos firmeza de fé para podermos ver mais do que apenas um túmulo vazio, para podermos crer além da nossa razão e assim podermos crer na ressurreição de Jesus e testemunhar: Cristo vive. Amém. Ouçamos o próximo hino desta manhã: Cristo está vivo. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia, Ele em glória ressuscitou,
da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Faço a leitura bíblica do texto previsto para este domingo de Páscoa, como não poderia deixar de ser, é o texto da ressurreição de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, o capítulo 24. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido retirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui estas palavras do Evangelho de Lucas para a nossa vida e que relatam a ressurreição de Jesus. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Hoje eu estou muito alegre. Hoje eu estou muito alegre, hoje alegre estou. O meu Senhor ressurgiu, da morte ressuscitou. Aquele túmulo frio não pôde o Cristo reter. Ele
que saiu para a vida, quero hoje em ti viver. Hoje estou tão contente, hoje eu quero cantar. Ressurreição e vida que Jesus Cristo quer dar. Hoje eu estou muito alegre, hoje alegre estou. O meu Senhor ressurgiu, da morte ressuscitou. Irmãos em Cristo, algo que jamais um ser humano acreditou que de fato poderia acontecer, é aquilo que ocorreu naquele domingo pela manhã, como ouvimos no relato do Evangelho há pouco. Um homem volta à vida depois de estar 2 dias sepultado. E não se trata de um caso conhecido na medicina como catalepsia, conhecido também como morte aparente ou falsa morte. Jesus foi barbaramente torturado por toda uma noite. Ele foi crucificado e sobre aquela cruz ele morreu, porque seu corpo não suportou a tortura sofrida nas mãos dos soldados romanos. Não suportou muito tempo a crucificação. Um homem que morre nestas condições que Jesus morreu, não pode voltar à vida. Evidentemente, nós conhecemos os relatos dos evangelhos que nos contam as histórias da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que Jesus fez voltar à vida. Também a história da filha da viúva de Naim, que Jesus fez voltar à vida. E conhecemos também a mais extraordinária destas 3 histórias de Jesus, que é a história de Lázaro, que havia sido sepultado já há 4 dias. Jesus chega na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, se dirige à sepultura e manda remover a pedra. E então diz a Lázaro: levante-se. E ele levanta e sai da sepultura e volta a viver. No caso da morte de Jesus, ele próprio havia sido morto e não havia ninguém no mundo com o poder de levantar uma pessoa da sepultura e fazê-lo voltar à vida. O único que tinha esse poder era Jesus, que fez 3 pessoas, como disse há pouco, voltar à vida. E o quanto isto era considerado impossível, nos é relatado no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, no versículo 11, onde os discípulos que estavam dia e noite com Jesus, andando por toda a região da Galileia, ouvindo a pregação de Jesus, que haviam ouvido de Jesus que ele deveria ser crucificado, que haviam ouvido de Jesus que ele iria ressuscitar ao 3º dia. O quanto isto
parecia ser impossível, está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, porque até os discípulos que estavam sempre com Jesus não acreditaram naquilo que as mulheres disseram. O versículo 11 diz: eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram, diz o versículo bíblico. E o Evangelho de João relata sobre o mais incrédulo dos discípulos, Tomé, que diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Esta incredulidade em um fato tão extraordinário, voltar a viver, também é a realidade para as outras pessoas. Se nem sequer os discípulos, as pessoas que estavam sempre com Jesus, não acreditaram na sua ressurreição, as outras pessoas também não vão acreditar. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 11 até 15, conta que os líderes judeus subornaram os soldados romanos para que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. E esse relato do suborno dos guardas termina com a afirmação: eles, os soldados, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aquilo que nós chamamos de fake news hoje, novas mentiras, já existia no tempo de Jesus, como podemos comprovar neste caso dos soldados que espalharam uma falsa notícia sobre o roubo do corpo de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, o impossível acontece. E é muito difícil acreditar no impossível, simplesmente porque é impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Já afirmava o anjo de Deus para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O dia de hoje é crucial, é decisivo para a fé cristã. Se Jesus não tivesse levantado da morte, não existiria fé cristã, não haveria igreja, não haveria evangelho sendo pregado nos quatro cantos do mundo. Eu não estaria aqui falando a vocês, nem vocês estariam me vendo e ouvindo. Por isso, também acreditar ou não na ressurreição de Jesus nos torna cristãos ou não. Se você acredita, você é um cristão. Você vai frequentar a igreja, onde as outras pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus também se reúnem para celebrar esta fé. Se você não acredita na ressurreição de Jesus, você não é um cristão. Não há necessidade de ir à igreja, de orar, de ler a Bíblia. Você segue um outro rumo na sua vida. E a pergunta que nos alcança através dos tempos, nesse dia de Páscoa é: você crê? Você acredita que Jesus levantou dos mortos, voltou
a vida, que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para pagar por seus pecados, que a sua ressurreição é o convite para a eternidade na casa do Pai, na casa de Deus, no reino de Deus. Tudo Jesus já fez por você, mas esta resposta Ele não pode dar por você, nem eu posso responder por você. Esta resposta é exclusivamente sua. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Louvai a Deus em alta voz. Convido você a dar neste momento a sua resposta positiva. Sim, eu creio que Jesus voltou à vida. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que o sacrifício que Ele fez na cruz é suficiente para pagar por meus pecados e me dar a salvação. E vamos dizer esta resposta nas palavras do credo apostólico. Convido você a dizer junto comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido você para orarmos. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, neste dia em que, como cristandade na terra, nós comemoramos a ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso coração
se alegra, o nosso coração rejubila e o nosso coração diz: obrigado, obrigado, Deus, que tu tivestes misericórdia e compaixão de nós, seres humanos caídos em pecado e perdidos para a eternidade. Obrigado que agora eu posso ter esperança para além da morte. Obrigado que quando se completam os meus dias de vida aqui nesta terra, eu posso ter a certeza, eu vou encontrar Jesus Cristo de braços abertos me esperando, e Ele vai me abraçar com amor e com carinho e me acolher no teu reino. Essa é a certeza que a nossa fé nos dá, e assim nós pedimos: dá a nós, ó Deus, esta firmeza de fé até o nosso último suspiro, que em fé e amor possamos te servir todos os dias da nossa vida. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerro invocando a bênção de Deus sobre cada um. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje: Cristo vive e nós também. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia. Cristo vive, é Salvador, aleluia, dá-nos todo seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia, nós rendemos de louvor, aleluia. Cristo vive, nós também, aleluia, nesta Páscoa e sempre amém, aleluia.